Qual é a sensação de estar à beira do abismo, enfrentando a ira implacável das montanhas? As montanhas mais desafiadoras do mundo testam não apenas a força física, mas também os limites da vontade humana. Mas o que acontece quando as coisas dão errado? Neste vídeo, vamos explorar as histórias chocantes de alpinistas que viram seus sonhos se transformarem em pesadelos e enfrentaram acidentes que mudaram suas vidas para sempre. Prepare-se para uma jornada cheia de coragem, tragédia e sobrevivência, porque aqui cada passo conta e cada decisão pode determinar a vida e a morte. Inscreva-se e ativar rapidamente nossos toques lançados em 2016. Com apenas 26 anos, Heather Fresen está passeando tranquilamente pelas paisagens paradisíacas do Havaí. Tudo parece perfeito. O som das cachoeiras nas proximidades, a vegetação exuberante e a tranquilidade de um dia inesquecível. Mas o belo ambiente esconde perigos inesperados. Heather caminhava perto da cachoeira, admirando a vista magnífica, quando o terreno mais escorregadio do que parecia se tornou seu pior inimigo. Em poucos segundos, ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 15 metros, o que tornou a história ainda mais chocante. Só que tudo foi registrado pelo GoPro que eu estava carregando na época. Nas imagens, você pode ver a velocidade com que o acidente está acontecendo, deixando qualquer um sem fôlego. Ao atingir o chão, Heather está gravemente ferida e luta para respirar, enquanto o pânico e a dor tomam posse. Apesar do desespero na época, Heather encontrou a força para se mover lentamente. Seu amigo a acompanhou na caminhada e foi o primeiro a perceber a gravidade do acidente. Felizmente, o resgate chegou a tempo e Heather sobreviveu para contar essa história incrível. Embora o acidente tenha ocorrido em 2016, as imagens da queda só surgiram anos depois. O vídeo é um lembrete assustador de como a natureza é linda e imprevisível. Pode transformar-se num instante em algo maravilhoso, mortalmente perigoso. Em 2019, o Monte Fuji se tornou palco de uma tragédia que deixou milhares de espectadores frios. Shohar Tetsu, 47 anos, decidiu desafiar a montanha mais icônica do Japão durante o inverno. Mas ele não só fez isso, ele transmitiu cada momento ao vivo, prometendo compartilhar um desafio tão extremo com o público. Isso o levou a começar uma subida que iria desafiar seus limites de resistência e segurança. Algo deu errado desde o primeiro passo. Shore estava vestido com roupas leves e mal equipado para suportar temperaturas abaixo de zero e os perigos do terreno congelado. Apesar de todas as dificuldades, ele continuou a falar sobre sua experiência, mostrando as vistas espetaculares e os desafios da escalada. Mas o verdadeiro perigo surge durante a descida da montanha, em uma montanha onde cada metro pode decidir a vida ou a morte. Um erro foi o suficiente. Ele perdeu o controlo. Ele começou a deslizar pela encosta gelada e desapareceu da visão da câmera. O que parecia ser outro momento de transmissão terminou em um silêncio perturbador. Sua queda foi gravada em tempo real, deixando o público paralisado pelo medo. As chamadas dos serviços de emergência não duraram muito, mas as buscas foram complicadas pelas condições extremas. 2 dias depois, as equipes de resgate encontraram seu corpo irreconhecível, e apenas seus pertences poderiam confirmar sua identidade. O caso de Shohar levantou uma onda de perguntas sobre o que o levou a subestimar os riscos de uma montanha tão implacável. Além disso, um detalhe perturbador adiciona uma atmosfera de mistério. Algumas pessoas alegaram ter ouvido uma voz feminina no rádio dizendo algo como "não venha ou vá", um aviso sobrenatural. Ou apenas rumores? A verdade é que a tragédia deixou lições indeléveis sobre os perigos de desafiar a natureza sem preparação. Em julho de 2023, a estudante Grace Roloff, de 20 anos, da Califórnia, estava realizando um de seus maiores sonhos, conquistar a desafiadora metade da montanha do Parque Nacional de Yosemite. Com o pai dele, Jonathan, a experiência reflete seu espírito aventureiro. Muitos consideram isso um dos feitos mais desafiadores e significativos da América. No entanto, o que começou como uma jornada inesquecível de sucesso e autoaperfeiçoamento terminou em tragédia.
Ao chegar ao topo da imponente montanha, Grace e seu pai começaram a descida em um dos trechos mais complicados da rota, conhecido por suas encostas íngremes e rochas escorregadias. Tudo parecia estar sob controle até que o tempo decidiu contra ele. Uma chuva forte e repentina encharcou a trilha e o icônico cabo que guia os escaladores, transformando a rota em uma armadilha mortal. O terreno é mais perigoso. Grace desceu cuidadosamente, mas a água deixou seus passos instáveis. Em um momento fatal, ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura considerável. Jonathan tentou desesperadamente ajudá-la, mas a velocidade dos acontecimentos torna isso impossível. Embora ele tenha chamado imediatamente os serviços de emergência, o tempo e as condições dificultaram o resgate. Infelizmente, a Grace ficou gravemente ferida e não sobreviveu. Você gostou do vídeo? Como? Vamos continuar agora. O trágico acidente não só deixou um vazio na vida de sua família, mas também foi um lembrete de como a natureza pode ser imprevisível e desafiadora. Para os mais experientes, a história de Grace ressoa entre os aventureiros, enfatizando a importância de se preparar para o inesperado quando enfrentam as poderosas paisagens da Terra. Um alpinista brasileiro viveu um verdadeiro pânico ao escalar uma imponente montanha de 3.000 metros de altura na Argentina. Durante a desafiadora subida, ele caiu de cerca de 15 metros de altitude. Isso deixou-o gravemente ferido nas pernas e abdômen, transformando sua aventura em uma batalha pela sobrevivência. A situação foi crítica, mas a tragédia foi evitada graças à impecável coordenação do resgate. Um helicóptero do exército argentino chegou imediatamente ao local e os bombeiros se juntaram para garantir o resgate. Com grande esforço e precisão, eles conseguiram transferir o alpinista ferido para um hospital próximo, onde recebeu atendimento médico de emergência. Apesar dos ferimentos graves, ele não estava em risco de vida e foi estabilizado com sucesso no hospital. O acidente destacou os riscos inerentes a grandes altitudes e a importância dos esforços incansáveis das equipes de resgate para salvar vidas em situações extremas. Retornemos ao majestoso Half Dome, de mais de 100 metros com uma vista de tirar o fôlego. Esta é uma das rotas mais icônicas e desafiadoras de Yosemite. Por trás de sua beleza impressionante, no entanto, também se escondem perigos mortais, como sua atração perturbadora para os raios. Uma tragédia que marcou sua história. Aconteceu em 27 de julho de 1985, quando 5 amigos decidiram se aventurar e conquistar seu auge. O dia começou com um céu claro e uma pequena nuvem que parecia pouco notável. Motivado pelo bom tempo e pelo entusiasmo da expedição, o grupo começou sua escalada. No entanto, quando eles avançaram, a pequena nuvem rapidamente se transformou em uma tempestade violenta. Apesar do mau tempo, os 5 amigos ainda estavam determinados a chegar ao topo e acabaram chegando por volta das 18 horas. O que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma tragédia devastadora. Um raio atingiu diretamente o topo da montanha. Liberta milhões de volts de corrente elétrica que se espalha pelas rochas úmidas. O resultado foi catastrófico. 2 membros do grupo morreram no local, enquanto outros 2 sofreram ferimentos graves, incluindo queimaduras de 3º grau e ferimentos internos que levaram anos para cicatrizar. Você se atreve a escalar uma montanha nessas circunstâncias? Deixe-nos sua opinião nos comentários e compartilhe suas experiências na natureza ou na montanha.